Bom, vamos lá. O urso, gente, na tradição brasileira, é uma carta muito negativa, porque traz aquela história do amigo urso, do olho gordo, até de vampirismo, obsessores, tá? Que realmente eu já vi mesmo nessa carta vampirismo, energético, tudo mais. É uma carta que pode ser muito pesada e pode ter o seu peso reforçado com as cartas negativas. Mas com cartas positivas, e em alguns contextos, ela não é de todo ruim, não, tá bom? Por quê? Porque na escola europeia ganhou aí um sentido de proteção, seja aquela proteção que a gente tem de alguém que é mais poderoso, mais influente ou que está acima da gente, também pode simbolizar aí uma mãe, um pai, tá? A superproteção, então uma mãe superprotetora, um pai superprotetor, quando passa do ponto, né? Quando a proteção não é saudável, inconsciente, todos os aspectos do nosso inconsciente. Então, o urso ele é um animal que hiberna, é como se ele entrasse para dentro. Então, eu vejo essa carta muito como uma carta para dentro, não é uma carta para fora. Quando a pessoa, por exemplo, quer arrumar um namorado e tem essa carta, às vezes a pessoa mesmo está se escondendo, a pessoa mesmo está querendo fugir mesmo, ou se proteger, tá? Numa relação, quando a gente pergunta de um relacionamento específico e cai essa carta, aí é um pouquinho preocupante se vier com carta como chicote, porque tanto eu quanto o Leandro, a gente já viu isso e trabalhou com clientes, mulheres principalmente, que aonde a gente alertou para uma possível agressão física. Com todo cuidado, né, gente? Com todo cuidado, porque o contexto realmente já era de uma agressividade verbal, já era um contexto de ameaças. Então, quando uma pessoa chega para consultar com esse contexto, e eu vi nas cartas, literalmente, que se ela não tomasse uma atitude, não procurasse a delegacia da mulher, não saísse de casa, que o marido, no nível de transtorno que estava, poderia sim vir a machucá-la. E foi exatamente o que aconteceu. Umas 2 semanas depois da consulta, ela sofreu a agressão de fato, e aí ela me procurou para me contar que ela não tinha escutado as cartas, que ela achou que poderia melhorar a situação e piorou. Aí, lógico, ela saiu, tomou todas as providências, a gente conversou muito, e hoje ela está muito bem, graças a Deus. E o rapaz está preso, tá? Então, assim, é uma carta que pode simbolizar possessividade, ciúmes. Então, como eu falei, junto com o chicote, uma agressão, junto com o caixão, um trauma muito profundo da pessoa, tá? Junto com os ratos, algum excesso, algum vício, alguma compulsão, alguma obsessão que a pessoa está passando até no nível espiritual, que está levando ela a perder a medida das coisas, tá? A gente vê muito isso nas drogas, no campo das drogas, principalmente, cocaína, né? Então, são cartas que pesadas ali, urso, rato, qualquer vício e qualquer coisa que a pessoa está perdendo a noção, tá em excesso, tá pesando, tá em sobrecarga. Às vezes também pode ser que a pessoa está sobrecarregada, que é muito normal hoje em dia as pessoas estarem sobrecarregadas, né? Então o urso pode aparecer aí também. Agora, às vezes ele pode falar sobre valentia, sobre coragem, sobre você se empoderar, sobre você, olha lá, ele tá esse urso é ótimo porque eu acho ele muito empoderado, ele tá de pé, né? Ele tá numa coisa assim de né? Então, assim, de você, às vezes, ativando esse arquétipo do urso, você ficar mais corajoso para a vida, tá? Porque a raposa vai te dizer, fica mais esperto. A cobra vai falar, trabalha a sua cura, suas transformações mais intensas, trabalhe o prazer na sua vida, a coisa do risco, dos perigos, né, com a cobra. Agora, o urso empodere-se, tenha coragem de assumir o seu poder.
Muitos de nós temos medo da nossa própria luz. Muitos de nós, né? A gente às vezes não assume o nosso lugar do mundo por medo. O que vão dizer? Porque como é que vai ser? Porque o que a minha família vai falar? Então, às vezes, o urso ele vem para te dar aquela força mesmo de valentia, de coragem, aquela coragem que é uma palavra que significa, né? As ações do coração, aquilo que te vem, que te move. Também é uma carta que pode trazer uma certa impulsividade. Eu vejo mais essa impulsividade no chicote, mas às vezes o urso pode ser também. A coisa da agressividade, da raiva, sabe? Acesso de raiva. E a coisa da introspecção que eu também comentei com vocês, que às vezes eu acho que o urso é muito para dentro, tá? Então, percebam o que acompanha esse ursinho quando ele sai nas jogadas. Eu falei, eu acho que na aula do sábado, né, sobre o amor e o ódio, como que o amor e o ódio, gente, eles conectam da mesma forma, só que eles estão em polos opostos, né? Então, quando a gente está no ódio, a gente está se vinculando com aquilo que a gente está odiando. A gente poderia estar vinculado pelo amor, mas a gente se vincula pelo ódio. Por isso que não vale a pena odiar ninguém. Não precisa amar, mas não vale a pena odiar ninguém. É uma energia muito tóxica. E está exatamente no polo extremo do amor, tá? Então, aí uma dica é pensar mesmo. Se no lugar dessa raiva que eu estou sentindo fosse amor, o que que o amor faria? E aí percebe a resposta que vem. É bem interessante esse exercício, né? Então vamos lá, olha o exemplo: o urso e a árvore. Então eu não falei, mas por exemplo, assim, se você trabalha e você tem um chefe, o urso pode simbolizar o seu chefe. E nesse caso, não precisa ser um chefe carrasco. Às vezes esse urso vem para falar que você tem um superior, que você tem uma pessoa dentro da hierarquia do seu trabalho que protege você, sabe? Você é o queridinho do chefe. Tem gente que é o queridinho do chefe, né? Então todo mundo vai ser mandado embora, menos a pessoa, porque o chefe vai com essa cara, né? Não tem isso, né? Leandrinho, ô, Lê, você é o queridinho do chefe, Lê? Posso dizer que sim. Eu sabia, eu sabia. Bom, então, gente, a gente vai ver aí algumas perguntas. Quem são figuras de autoridade? Como elas estão afetando o consulente? Então, se eu identifico que esse urso é o chefe, ou é alguém, né, que é uma autoridade, é um professor, pode ser um professor também, alguém assim, né? Como é que está afetando a pessoa? Que excessos estão sendo cometidos? Do que ou de quem o consulente está se protegendo? Que forças inconscientes estão operando na vida do meu consulente? Que traumas, medos ou raivas? Quais são os traumas, medos ou raivas do consulente? Como o consulente pode assumir o seu poder? Tá? Então, aqui no caso, se a pergunta é sobre saúde, e sai o urso e a árvore. Bom, a árvore já é a carta que fala de saúde, de crescimento, de vitalidade. E vejam bem, eu tenho um urso pesado e uma árvore ali, né? Que todo o simbolismo da árvore, as raízes indo para o chão, os galhos apontando para o céu, né? Eu vejo todo um equilíbrio na árvore, mas eu vejo um desequilíbrio no urso. Mas eu poderia perguntar para esse consulente se ele está sobrecarregado, se ele acha que ele está com muitas raivas, que pode estar impedindo ele de ter uma saúde melhor, se ele está, por exemplo, precisando mudar sua dieta. O urso, às vezes, vai falar isso, ó, vá para academia, mude a sua dieta, né? Você está pesado na vida de todas as formas, a sua saúde pode ser afetada, não é nem questão de estética, é saúde mesmo, né? Então a gente pode conversar com esse consulente sobre isso, sobre os excessos. Às vezes a pessoa fala, eu como muito açúcar, eu tô 20 quilos acima do peso, eu não tô fazendo nada, eu tô sedentária. Então é uma carta que pode falar de um sedentarismo que a pessoa também vive. Ou a pessoa pode estar realmente muito machucada, magoada, presa em algum trauma, alguma coisa desse tipo, tá? Então, essa combinação aí falaria para mim muito sobre isso. Claro que a gente tem que ver caso por caso.
Beleza, Lê? Quer falar alguma coisa? Vamos ler o chat? Não, tava falando do urso, né? Que a gente tava falando das relações ali. Ele se confunde muito, né? A proteção com o exagero, né? As pessoas não entendem. Acho que tá só protegendo, mas não, aquela proteção exagerada, que nem teve uma consulente que saiu, né? O urso nessa jogada para ela. E eu não estava entendendo direito, mas aí depois ela disse que ele queria deixar ela, às vezes, encerrada dentro de casa, Meu Deus, que horror. né? Umas loucuras, assim. E aí apareceu, e o urso estava sinalizando isso. A gente Ah, foi ver é. direitinho o contexto e era isso, mas ela defendendo, dizendo que era proteção, que era... Mas estava vendo que era um exagero, né? Uma agressividade, né? Outra, Agressividade, uma irritabilidade, né? bem, né? Falando de forma negativa, né? Ah, esses são inimigos declarados, né? São que tu consegue ver, né? A raposa, a cobra, já são aquelas coisas mais, né? Mais falsas mesmo, que tu não está enxergando bem. O urso não, o urso está vendo, é o inimigo declarado, como eu digo. É, porque o urso não dá para você esconder ali num cantinho, não é uma raposinha que se esconde ali, né, gente? O urso ele é visível, é o inimigo que você vê, muito bem colocado, Lê. Pode ser um guia espiritual? Até pode, mas eu acho que o guia ele tá mais no cachorro do que no urso, né? Eu vejo o guia, o urso mais como uma energia mais negativa, mas aí o Leandro falou para você, né? Se tiver com uma energia positiva, uma carta positiva do lado, estrelas, torres, pode simbolizar não o guia, mas a proteção que está ao teu redor, né? E eu sinto muito a presença, às vezes, das entidades de esquerda nessa carta, da força, né, dos guardiões. Eu sinto muita força nessa carta, já vi também se manifestar. Então, por isso que percebam o que está do lado desse urso, o que está descrevendo o urso, para vocês terem mais noção, né, se é uma proteção, uma coisa boa ou nem tanto, tá bom?